Olá, queridos alunos, queridas alunas aqui do Magistrar. Para quem não me conhece, eu sou a professora Stefânia Rossignoli. Estou junto com vocês aqui nessa jornada de estudos para trabalharmos o direito empresarial. Nesse nosso encontro de hoje, a gente está fazendo uma revisão final para você que está se preparando para o concurso do TJ de São Paulo, cuja banca organizadora é a VUNESP. E aí, pessoal, eu tenho que dizer para vocês que, pelo menos pessoalmente, para mim, no direito empresarial, I love VUNESP. Eu acho a VUNESP uma banca muito coerente, uma banca que não fica tentando pegar o aluno através de pegadinhas, de questões com enunciados mirabolantes, enormes, cobrando às vezes assim detalhes extremamente pequenininhos dentro da lei. Então, eu gosto muito da banca VUNESP no direito empresarial. Vocês vão reparar comigo aqui nessa nossa aula de hoje que as questões são muito diretas, as questões são muito regra de lei ali, texto de lei, acaba exigindo um pouquinho de memorização, mas ele não traz nenhum detalhe muito específico de nada dentro do direito empresarial. Então, as questões, né, a prova de empresarial da VUNESP costuma ser uma prova de nível bastante tranquilo. O defeito que eu enxergo na VUNESP, no direito empresarial, é que o que acontece? Como ela coloca questões mais simples, questões mais fáceis, eles acabam cobrando todos os assuntos dentro do direito empresarial. Você pega, por exemplo, uma FGV. Você olha as questões da FGV, tem muito foco no direito societário, na parte de falência e recuperação de empresas. Você pega uma Sebrasp da vida, você tem muita ali parte geral, conceito, teoria, né, partes muito teóricas, a Sebrasp gosta muito disso. A VUNESP, ela acaba diversificando muito os seus assuntos. Você pega aí provas que tem 6, 7 questões de direito empresarial, é uma questão para cada subdivisão dentro do empresarial. Então, eles cobram de tudo. Cai contratos, cai propriedade industrial, cai títulos de crédito, que é um assunto que tem aparecido muito pouco em outras bancas. Na VUNESP, a gente ainda vê presente. Então, tem talvez essa desvantagem, porque você não pode abandonar o estudo de nenhum dos sub-ramos do direito empresarial, porque no caso da VUNESP está sujeito a cair de absolutamente tudo. Tanto é assim que vocês vão ver que nas questões que eu separei, como eu gosto de trabalhar uma questão de cada sub-ramo, de cada divisão aqui do direito empresarial, eu coloquei questões aqui de 2023, 2024, 2025. Das provas do TJ São Paulo e TJ Rio, que é o que a gente mais próximo acredita que vai acontecer com a prova de vocês do TJ São Paulo. Então, assim, nos últimos anos, a VUNESP cobrou de tudo dentro do direito empresarial. Eu tinha pelo menos um modelo de questão aí para cada um dos itens dentro do empresarial. Às vezes você pega uma banca, você vai pegar um assunto, por exemplo, de parte geral de direito empresarial. Desde 2020 aquilo não cai. Na VUNESP, não. Todo ano você consegue encontrar alguma questão que cobre, né, as subdivisões dentro do direito empresarial. E aí, eu gosto de seguir aqui uma ordem, né, da divisão do empresarial. Eu começo pelo assunto que é basilar, que é o basicão dentro do direito empresarial, que é entender o conceito de empresa e de empresário. Artigo 966 do Código Civil, caput e o seu parágrafo único. O caput do artigo 966 vai dizer que considera-se empresário quem pratica profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Parece que ele está conceituando só empresário, né, quando ele começa ali no 966. Mas, na verdade, a parte mais importante é a segunda metade do 966. Atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, que é o conceito de empresa. Atividade econômica organizada. Ele vem no parágrafo único e vai dizer para a gente que não se considera empresário quem pratica, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores, atividade intelectual de natureza artística, científica ou literária, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, essa atividade intelectual, muitas vezes, ela pode ter elemento de empresa. Eu não preciso focar demais nessa interpretação. Aqui é mais memorização mesmo, que a gente costuma encontrar nas questões da VUNESP. E aí, olhem só, comecei aí tratando para vocês uma questão que foi aplicada para o TJ São Paulo de 2023. Muito simples, olha só. Maria, que sempre sonhou em ser dona do próprio negócio, decide se informar juridicamente e descobre que, segundo as regras atuais, letra A,
A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado a empresários rurais e pequenos empresários, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrente. É uma questão que está falando sobre as regras gerais do direito empresarial, que começam ali no artigo 966, no conceito de empresário, como eu disse a vocês, e tem ali no primeiro capítulo da parte do direito de empresa do Código Civil. Então, começa ali no 966, e aí ele vai trazer para a gente essa questão do conceito de empresa, de atividade empresária, em que nós vamos ter essa coisa que a Maria está querendo ter, ser dona do seu próprio negócio, ou seja, ela quer ser empresária, ela quer ter uma atividade empresária. Nessa situação que ele está colocando aqui, é o texto exato, a reprodução exata do artigo 970 do Código Civil. Gente, isso não é direito empresarial, isso a gente estuda no direito constitucional, que é a questão da igualdade formal e igualdade material. A igualdade formal, todo mundo é igual perante a lei, mas a gente tem a ideia de igualdade material, em que eu vou tratar igual os iguais e desigualmente os desiguais no limite da sua desigualdade. Então, a teoria geral do direito empresarial, ela atentou para o fato de que as atividades rurais podem até se enquadrar como empresário, que eu falei aqui, pode ser uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, mas ela tem um diferencial, questão cultural, questão de clima. E os pequenos empresários, atividades de pequeno porte, de menor circulação de riquezas, elas também vão ser atividades que muitas vezes sofrem prejuízos em relação às atividades de grande porte. É por isso que o artigo 970 tem exatamente esse texto aqui que está na letra A. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado aos empresários rurais e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes. Exatamente como está aqui. No caso do rural, o tratamento diferenciado é a faculdade que ele vai ter de se inscrever. Porque para qualquer empresário que não seja rural, artigo 967, a inscrição como empresário é obrigatória no início da atividade, antes do início da atividade, obrigatória, condição de regularidade. Para o rural, essa inscrição vai ser facultativa, esse é o tratamento favorecido para o rural em termos de direito empresarial, é só isso. Para o pequeno empresário, não. Aí a gente vai ter o Estatuto da Microempresa, Lei Complementar 123 de 2006, que traz muitos benefícios burocráticos, tributários, vantagens em participação de licitação, vantagem em caso de falência e recuperação de empresas, a questão do microempresário, do empresário de pequeno porte, né? Da atividade de pequeno porte, dos pequenos empresários, a gente vai ter até um regramento um pouco maior. Mas é essa, a letra A, texto exato do artigo 970. Vamos ver por que as outras estão erradas. E não existe previsão de obrigatoriedade de inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis antes do início da atividade. Mentira, errado. 967 fala que é obrigatória a inscrição do empresário. E aí eu chamo a atenção para vocês de uma coisa. O 966 fala que considera-se empresário quem pratica. Então, para você ser considerado como empresário, basta o exercício da atividade. Basta você praticar. Mas o 967 fala que é obrigatória a inscrição. A gente chega à conclusão de que a inscrição é uma condição de regularidade para o exercício da atividade de empresa, mas não não um requisito para ser caracterizado como empresário, para ser caracterizado como existência de empresa. A existência da empresa depende do exercício da atividade, de existir a atividade. Mas essa empresa, para ser regular, você tem que ter o registro de quem a exerce, que é o empresário, certo? Letra C. Caso se torne absolutamente ou relativamente incapaz, não poderá continuar na atividade empresarial por serem com esta incompatíveis os institutos da representação ou da assistência. Errado também. O 972 ele fala que pode exercer atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Se a gente ler só o 972, a gente acharia que a C tá certa. Mas eu também tenho o 974, que vai dizer que poderá ou incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz,
por seus pais ou pelo autor da herança. Então, o 974 traz aqui duas hipóteses em que você pode continuar a atividade de empresa sendo um incapaz, ou porque você era capaz, se inscreveu como empresário e perdeu a plena capacidade civil, ou porque você tinha um incapaz que recebeu essa condição de empresário por herança. Porque, gente, a condição de empresário não é personalíssima, ela pode ser transmitida por herança. Então, aquele herdeiro que recebeu a condição de empresário por herança, ele pode, sim, continuar a atividade através do seu representante ou assistente. Por fim, letra D, diz que poderá a Maria contratar qualquer tipo de sociedade com seu cônjuge, independentemente do regime de bens adotado no casamento. Dentro dessa parte geral aqui, né, dessas regras gerais do direito empresarial, a gente tem sim uma regra quanto a cônjuge poder ser sócio. O 977 do Código Civil fala que faculta seus cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou da separação obrigatória. Se você já está casado sob o regime da comunhão de bens, você não vai fazer sociedade com seu cônjuge, porque fazer sociedade significa unir esforços também patrimoniais. Se você é casado sob o regime da comunhão universal, você já tem essa união patrimonial. E quando você tem a separação obrigatória de bens, você não pode juntar esse patrimônio fazendo sociedade, porque no caso a separação obrigatória de bens, não é da separação voluntária de bens, não. Então, só naqueles casos que o Código Civil fala que é obrigatório, maior de 80, aqueles negócios lá, que eu não sei de qual não. Aquelas situações em que o Código Civil fala que o regime da separação de bens é obrigatório. Nestes casos, você também não pode fazer sociedade entre si com os cônjuges. Tá vendo, gente, como que não é difícil, né? Regrinha, aplicação de regras básicas do direito empresarial, então as questões não são difíceis. Outra questão agora dos elementos obrigatórios do direito empresarial, contrato de trespasse, mas tudo muito simples também, né? Conceito de estabelecimento empresarial, regras quanto ao contrato de trespasse, então nada de muito difícil, assuntos que aparecem demais, conceito de estabelecimento empresarial, por exemplo, né? Olhem só, falei aqui, alguns minutinhos atrás, que considera-se empresário quem pratica atividade econômica organizada. Quando você fala em atividade econômica organizada, essa organização ela se divide em dois fatores diferentes: organizar bens e organizar pessoas. Isso é a organização empresarial, organizar bens e organizar pessoas. Então, se você tem que organizar bens para ter como característica o exercício de uma atividade empresária, você tem que ter um estabelecimento empresarial, que é o conjunto de bens utilizado no exercício da atividade empresária. Não se confunde com o local onde a atividade é exercida. Isso era algo comum quando você falava atividade de atos de comércio. Atividade comercial, comércio, na sua versão tradicional, você tinha que ter um local, a loja, a estrutura física. Isso não existe mais. E você nunca teve dúvida sobre isso na doutrina do direito empresarial, mas às vezes poderia gerar dúvida no mundo leigo. E aí, em 2022, você parou de ter qualquer dúvida, porque a Lei 14.832, ela incluiu 3 parágrafos no artigo 1142 do Código Civil, deixando isso bem claro. Por exemplo, no parágrafo 1º, quando ele fala que o estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade, que poderá ser físico ou virtual. E quando a gente fala de estabelecimento empresarial, as questões focam muito em contrato de trespasse. O contrato que tem como objeto a alienação, o arrendamento ou usufruto do estabelecimento, do conjunto de bens, certo? E aí vamos ver a questão aqui. A respeito do estabelecimento empresarial, comercial e ponto, é correto afirmar. Letra A. O trespasse não se confunde com a alienação de cotas ou ações das sociedades empresárias, mas se dá com a transferência do complexo de bens, corpóreo ou incorpóreo, material ou imaterial, destinado ao desenvolvimento da atividade empresarial, incluindo-se as marcas, as patentes e o ponto comercial. Certíssimo. Letra A aqui também é a alternativa a ser marcada. Na transferência de cotas, a pessoa jurídica é uma. Você está mudando o titular da cota. A pessoa que é titular, mas a PJ continua ali. A PJ que é o empresário formalmente falando e ela que é a dona do estabelecimento empresarial. O estabelecimento empresarial não muda de dono. Continua sendo da mesma PJ. Souza e Silva Restaurante Limitado. Cujo sócio é o Antônio da Silva e o Pedro Souza.
Por isso que é Souza e Silva. Aí muda, por exemplo, para outra pessoa. O Pedro Souza vende para o primo dele, que é o Francisco Souza, tem o mesmo sobrenome, não preciso nem mudar o nome do restaurante. É uma venda de cota. Já o Trespasse, a Souza e Silva está vendendo o patrimônio dela para a Hora da Gula Restaurante Limitada, que é uma outra PJ, ou vendendo para um empresário individual. E aí, como você está falando que é a venda do estabelecimento, e o estabelecimento compreende bens materiais, imateriais, corpóreos, incorpóreos, ponto. O ponto ele é considerado um bem incorpóreo ligado à ideia de aviamento, de organização do estabelecimento empresarial. Então tá certinho, letra A. Vamos ver por que os outros estão errados. Letra B, o estabelecimento físico ou virtual é um local onde se exerce, de jeito nenhum. O estabelecimento, e agora a gente tem o parágrafo 1º do 1142 que fala isso, não se confunde com o local. O local pode ser na rua, pode ser virtual, pode ser na casa do cliente, né? Por exemplo, eu sou um empreiteiro, eu tenho uma atividade empreitada, eu faço reforma, eu faço obra. Minha atividade é exercida no local do meu contratante, né? Da pessoa que me contrata. Então, essa história de estabelecimento é o local, já é completamente ultrapassada essa ideia. Letra C. No trespasse, o alienante pode se estabelecer na mesma atividade e fazer concorrência ao adquirente, salvo cláusula em contrário. Olha só, acabei de falar aqui, em virtude da letra A, que muitas vezes o trespasse envolve a venda do ponto, da clientela, do aviamento. Então, o artigo 1147 fala exatamente o oposto do que está aqui na letra C. Ele vai dizer assim, não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Por quê? Entende-se que a venda do estabelecimento incluiu também ponto, clientela. Então, eu não posso vender e depois tentar trazer de volta para mim a clientela fazendo concorrência, a não ser que isso tenha de fato sido conversado e negociado entre as partes e que a clientela não foi junto na venda, não foi valorado, e aí eu estou também vendendo junto a clientela, certo? Letra D. A ação renovatória de locação destina-se à proteção do ponto empresarial e pode ser proposta pelo locatário empresário que exerça atividade no mesmo local por pelo menos 5 anos mediante contrato de locação escrito por prazo determinado ou indeterminado, admitindo-se a soma de prazos menores. Tá vendo como eu falei aqui no início da aula que a VUNESP gosta de diversificar os assuntos? Aqui ele acabou colocando um assunto de contratos empresariais dentro do estabelecimento, porque tem tudo a ver. Contrato de locação comercial tem tudo a ver com estabelecimento empresarial. Mas a gente está tratando da Lei 8245 de 91, que é a Lei de Locações Imobiliárias, que divide a locação residencial e a locação comercial. O principal direito de quem aluga um bem, né, um imóvel, para exercer uma atividade comercial é justamente o direito de renovação compulsória, que está no artigo 51 da 8245 de 91. O artigo 51 fala assim, lá na locação de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que, cumulativamente, o contrato a renovar tenha sido por escrito e com prazo determinado. Só tem direito à renovação compulsória quem fez o contrato como prazo determinado. Aqui ele fala que o contrato poderia ser de prazo determinado ou indeterminado na renovação. E não. Só caberá a renovação compulsória e, consequentemente, a ação renovatória quando eu estiver diante de um contrato que tenha prazo determinado. Então, você pode ter um contrato que já de cara começou com 5 anos, que é o prazo mínimo, para poder ter direito à renovação, ou ele pode ter sido assim, você fez por 1 ano, renovou por mais 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 1 ano. Deu 5, ali passou a ter direito à ação renovatória. Agora, se você fez uma locação por 1 ano, deixou ele virar prazo indeterminado sem renovar, perdeu qualquer direito à renovação compulsória, certo? Bom, vamos lá. Próximo assunto dentro do direito empresarial. Direito societário. Sociedade é um assunto muito comum nas provas, né? Cai muito. Normalmente aí nas provas que tem 7, 8 questões de empresarial, às vezes você tem até mais de uma, você tem 2, 3 questões, porque dentro da sociedade você tem vários tipos societários existentes no Brasil. Então, eu trouxe aqui uma questão de sociedade em comum,
uma questão de sociedade limitada, uma questão de sociedade anônima. Mas vocês vão ver que, como eu disse, as perguntas da VUNESP não são complicadas. Vamos para essa aqui. Determinada sociedade inicia suas atividades sem a correta e adequada inscrição de seus atos constitutivos. Opa, estamos aqui falando da sociedade em comum, que começa no artigo 986 do Código Civil e vai até o artigo 990. Então, 986 até o artigo 990 é o tratamento da sociedade em comum. Às vezes a pessoa que é leiga fala, ué, mas não registrou, é informal, isso não é ilícito? Não, gente, não é ilícito do ponto de vista do direito empresarial. Pode haver algum tipo de ilícito do ponto de vista tributário, né, administrativo, mas do ponto de vista do direito empresarial, a lei reconheceu que isso existe, sociedade sem a formalização correta, sem a existência do contrato certinho, registrado, ou seja, ou no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, porque quando a atividade não for empresária, o registro é no cartório, ou registrado na junta comercial. Então, o legislador ele enxergou que existe esse tipo de sociedade e chamou de sociedade em comum e deu tratamento jurídico pequeno, simplificado, com apenas aí 5 dispositivos legais. Vamos ver as alternativas aqui. Letra A. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, aplica-se à sociedade subsidiariamente no que com eles forem compatíveis as normas da sociedade limitada. Errado. No caso da sociedade em comum, eu vou aplicar subsidiariamente as normas da sociedade simples, é o que está no 986. Então, numa sociedade em comum, por exemplo, teve um falecimento de sócio. Não tem nada aqui. Não tem nada no capítulo da sociedade em comum. Onde que eu vou buscar? Artigo 1028, que é o da sociedade simples. Então, eu vou buscar as regras na sociedade simples e não na limitada, tá? Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, podem provar a existência da sociedade por qualquer meio de prova. Isso aqui foi o legislador dando um puxãozinho de orelha no sócio que mantém-se numa sociedade sem a formalidade. Ele fala assim, no 987, os sócios, na relação entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade. E os terceiros podem prová-la por qualquer meio. Então, o terceiro pode provar por qualquer meio de prova. Mas o sócio, se eu sou sócio, estou querendo provar a existência da sociedade por causa de uma relação interna ou uma relação com terceiro, eu só posso provar por prova escrita. É o legislador dizendo, poxa, você está numa sociedade informal, não fez nada, nenhum documento escrito, então, meu amigo, você não vai ter como provar a existência dessa sociedade. Você tem que ter, no mínimo, o cuidado de ter um documento escrito, certo? Letra C. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, havendo ou não contratado pela sociedade. Artigo 990, errado também. Olha só, e aí já pegando aqui o gancho da letra D. A letra D fala assim, os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticado por qualquer dos sócios, não sendo válidos perante terceiros, pacto limitativo de poderes. Olha, eu não tenho uma sociedade aqui com personalidade jurídica própria para que a sociedade possa ser titular de patrimônio. Mas o artigo 988 cria a ideia de patrimônio especial. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial do qual os sócios são titulares em comum. Então, vamos lá, pensar no escritório de advocacia, tá, gente? Que é uma área muito presente a existência de uma sociedade em comum. Você tem o material do escritório, o patrimônio do escritório, mesa, cadeira, computador, biblioteca, ar-condicionado e todos os equipamentos. Aquilo ali é um patrimônio especial. Aí pensa no sócio que foi quem emprestou o nome para alugar o imóvel onde aquele escritório está funcionando. De acordo com o artigo 990, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente. E só vai ser excluído do benefício de ordem o sócio que contratou pela sociedade. Mas os outros serão benefício de ordem. Então, você imagina que eu contratei pela sociedade, eu, Stefânia. Se o proprietário do imóvel for me cobrar, eu não posso virar para o proprietário e falar assim, mas olha só, pega aqui primeiro os bens do escritório, os computadores, a mesa, a cadeira, etc. Depois você vem no meu patrimônio particular, porque eu tenho um carro de uso pessoal. Eu não tenho direito a esse benefício de ordem. Mas o João, meu sócio,
que foi processado porque o dono do imóvel provou que a gente tinha uma sociedade, apesar de não estar registrada, ele tem direito a benefício de ordem. Ele tem direito a que ele possa exigir que primeiro você esgote o patrimônio social para depois ir ao patrimônio do sócio. Patrimônio especial, melhor dizendo aqui, né? Essa questão que está na D é o 989. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo pacto expresso limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra terceiro que o conheça ou deva conhecer. E aí é que está o erro da alternativa. Porque aqui ela fala, os bens sociais respondem, não sendo válido perante terceiros pactos limitativos de poderes. Está errado. Esse pacto limitativo de poderes poderá sim ser oposto contra terceiro se eu provar que ele conhecia. Uai, Stefânia, mas como é que você prova que o cara sabia do pacto limitativo de poder se não tem registro? Uai, gente, uma mensagem de WhatsApp em que eu mandei o meu contrato escrito para aquela pessoa que contratou comigo, mesmo aquele contrato não tendo sido levado a registro. Mas o terceiro sabia da existência dele, recebeu no Zap, né? Eu faço uma ata notarial no WhatsApp e comprovo que ele conhecia desse pacto limitativo de poderes, certo? Sobrou a letra E. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial do qual os sócios são titulares em comum. Exatamente. Artigo 988 do Código Civil. Texto exato. Então, tanto os sócios vão ter direito a partilhar o positivo, cada um vai ter direito à sua cota, como também os sócios vão ter que dividir o prejuízo se aquela sociedade em comum não der certo, né? E tiver prejuízo, tiver que arcar, os sócios vão responder, certo? Bom, ainda dentro do direito societário, e essa questão eu coloquei para vocês para ver como é que às vezes as bancas amam e a VUNESP, por ter essa cobrança mais diretazinha, como eu falei, né? As questões são mais papum ali, sem muita grande enrolação, a gente acaba vendo bastante vezes essa cobrança de quórum de aprovação. E aqui eu estou falando de uma mudança que aconteceu em 2022, certo? Ele já começa aqui dizendo para a gente, a empresa Alfa Limitada pretende submeter em assembleia a fusão com a empresa Beta Limitada. Não há previsão a respeito do quórum de aprovação em seu contrato social, e o capital social foi integralmente integralizado. Assim, para aprovação dessa proposta, a deliberação do sócio em primeira convocação da Assembleia deve ser aprovado por... Gente, essa questão dos quórums dentro de uma limitada foi alterado recentemente, em 2022, pela lei 14.551. A lei 14.551 modificou o artigo 1076. O 1076 previa quórum de maioria do capital para algumas votações, 3/4 para outras votações e maioria dos presentes. Tinha 3 quórums diferentes. Esse quórum de 3/4 acabou. Então, hoje em dia, o artigo 1076 fala assim, ressalvado o disposto no 1061, as deliberações serão tomadas pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social, nos casos previstos no inciso 2, 3, 4, 5, 6 e 8 do caput do 1071. E a fusão está exatamente no inciso 6º do 1071. Ou seja, para aprovar uma fusão, eu preciso de votos correspondentes a mais da metade do capital, independentemente do número de presentes, né, mais da metade do capital social. Então, uma questão fácil aqui, uma questão bem simples de quórum e talvez... eu achei interessante essa questão aqui, que ele nem... Você vê, não é que eu estou defendendo à toa a VUNESP, não, gente. Mas se eles quisessem fazer pegadinha aqui, eles teriam colocado 3/4. Eles teriam colocado 3/4, porque até 2022 era 3/4, essa questão caiu em 2025. Então, se ele quisesse pegar o aluno que às vezes não se atualizou sobre essa mudança e ele tivesse colocado o 3/4, ele teria pegado, porque era 3/4 até 2022. Agora, com a alteração do artigo 1076, eu tenho a necessidade apenas de metade do capital. Bom, e aí, gente, para finalizar essa parte de direito societário, coloquei também uma questão que fala de sociedade anônima. A sociedade anônima é o tipo societário que manteve a sua regulamentação por lei própria, que é a Lei 6404 de 76. Então, apesar do Código Civil de 2002 ter
trazido, né, para seu regulamento a parte do direito societário, então, sociedade comum, sociedade simples, sociedade limitada, está tudo ali no Código Civil. O 1089 foi expresso de dizer que sociedade limitada permaneceria com a sua regra própria, que é a Lei 6404/76. Você pega, por exemplo, uma FGV da vida aí e gosta de cobrar cada coisa bem específica e cantinho de artigo da Lei 6404/76. A FUNESP, como vocês podem ver, já não é tanto assim. E ali ela vai até, às vezes, um pouquinho, que não só pelo texto de lei, mas pelo bom senso mesmo. Vamos ver essa questão aqui. A respeito das sociedades anônimas, que têm órgãos societários previstos na lei e no Estatuto Social, assinale a alternativa correta. Letra A. O presidente da companhia deve ser eleito pela Assembleia Geral, dentre os membros do Conselho de Administração, para um mandato de até 3 anos, permitida a recondução. Erradíssimo, tá? Não precisa... Primeiro que nem sempre o presidente vai ser escolhido pela Assembleia Geral. Porque quando eu tenho Conselho de Administração, ele seria eleito pelo Conselho de Administração. Então, a frase ela já é contraditória aqui, porque se eu tenho Conselho de Administração nessa sociedade, quem elege a diretoria, e o presidente faz parte da diretoria, é o Conselho de Administração, artigo 142. O Conselho de Administração é um órgão que, como a letra B vai dizer aqui, é um órgão deliberativo e fiscalizador. Certíssimo. Dentro das atribuições do Conselho de Administração, você tem o artigo 142, né, que trata das atribuições, e ele vai dizer assim, compete ao Conselho de Administração fixar a orientação geral dos negócios da companhia, eleger e destituir diretores. Então, se eu tenho Conselho de Administração, não seria a Assembleia a escolher o presidente, seria o Conselho de Administração. E o 3 vai dizer... fiscalizar a gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da companhia. Então, é um órgão que, de fato, tem um papel deliberativo, votar, decidir coisas relativas à gestão e fiscalizar também. E é obrigatório para companhias abertas, de capital autorizado e de economia mista. Certo também. O parágrafo 2º do 138 vai falar que as companhias abertas e de capital autorizado terão obrigatoriamente um conselho de administração. E o 239, que está lá na parte de sociedade e economia mista, fala também que a sociedade de economia mista tem que ter obrigatoriamente um conselho de administração. Então, para as sociedades capital fechado, que não tenham capital autorizado e que não sejam economia mista, a existência do conselho de administração é facultativa. E aí sim, se não tem conselho de administração, as atribuições que poderiam ser do conselho passam a ser da Assembleia Geral. Então, normalmente você pega atribuições que seriam dos sócios em assembleia e transfere para o Conselho de Administração. Não tendo Conselho de Administração, quem vai tomar essas decisões serão os sócios. Vamos ver por que as outras são erradas. Então, a letra B é que está certa. Vamos ver o erro das outras. C. O Conselho de Administração deve respeitar em suas deliberações o que foi decidido pelos diretores reunidos nas companhias abertas e economia mista. Gente, eu não tenho nem artigo de lei para rebater isso. Isso não faz sentido nenhum, né? No 142 fala que o Conselho de Administração vai fixar os negócios gerais, eleger, destituir diretores. Não faz sentido você ter um órgão que seria subordinado à decisão da diretoria. Então, isso aqui simplesmente não existe. Até porque o Conselho de Administração está hierarquicamente superior à diretoria. O inciso 6º do 142, ele vai falar que compete ao Conselho de Administração manifestar-se previamente sobre atos ou contratos quando o Estatuto assim o exigir. Então, na verdade, você tem uma hierarquia aqui, se você for pensar em hierarquia, a do Conselho de Administração hierarquicamente superior à diretoria e não ao contrário. Por fim, letra D, a Assembleia Geral é órgão de existência obrigatória nas companhias, fato, né? Porque é o momento de você reunir os sócios, o encontro dos sócios que vai ter que ter em todas as sociedades anônimas. E a ela devem comparecer os acionistas titulares de ações ordinárias, vedado o comparecimento de acionistas titulares de ações preferenciais sem direito a voto. Erradíssimo. O artigo 125, parágrafo único do 125, vai dizer para a gente assim: os acionistas sem direito a voto
podem comparecer à Assembleia Geral e discutir a matéria submetida à deliberação. Parágrafo único do artigo 125. Então, o acionista que não tem direito a voto, ele terá sim direito à voz, né? Então, por mais que você não possa, seus votos não vão ser computados, você não tem direito a votar, então sua opinião na hora da decisão, ela não vai ser levada em consideração, você como um acionista, mesmo sem direito a voto, tem direito a voz, tem direito a manifestar, tem direito a tentar argumentar e tentar convencer os demais acionistas a esse respeito, certo? Bom, então, gente, parte geral, direito societário, assuntos muito importantes. Fiz questão de trazer para vocês aqui agora um exemplo de propriedade industrial, que a VUNESP cobra. A VUNESP cobra, tem bancas por aí que quase não cobram isso em direito empresarial, mas a VUNESP cobra. E depois também uma questão de contratos, para, por fim, a gente entrar nas questões de falência e recuperação de empresa. Vamos lá. Direito da propriedade industrial, Lei 9279 de 96, que vai regular a propriedade intelectual ligada a comércio e indústria, que é a propriedade industrial. Então, a gente vai ter as invenções, modelo de utilidade, desenho industrial, marca. São as criações possíveis de serem protegidas pelo direito da propriedade industrial. E aqui a gente vai ter muito texto de lei nessa questão. Ele vai dizer, a Lei 9279 de 14 de maio de 96 regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Propriedade industrial, você está protegendo a ideia criativa. Não é o produto final, não é o produto físico, não é o resultado final, é a ideia criativa, para que ninguém copie aquilo que você criou, que você trabalhou, pesquisou, ou aquele nome, aquela identidade visual que você criou para melhor identificar seu produto, como no caso das marcas, depois vir uma pessoa e acabar pegando a sua ideia, né? De acordo com o referido normativo, letra A, o contrato de licença de uso de uma marca produz efeitos perante terceiros a partir da celebração do negócio. Quando você tem uma marca, você pode licenciar o uso para outras pessoas. Por exemplo, no caso do contrato de franquia, que você licencia que uma pessoa utilize a sua marca. Você faz um contrato para licenciar que a outra pessoa utilize a sua marca. O artigo 62 da Lei 9279 vai tratar sobre esse contrato de licença. E ele fala assim, o contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. Então, não basta ele ser assinado para produzir efeitos perante terceiros, não. Para produzir efeitos entre as partes, o dono da marca e quem está licenciando, basta assinar. Mas para produzir efeitos perante terceiros, tem que fazer o registro no INPI. Letra B. A marca de certificação não se confunde com a marca do produto, estando aquela adstrita à compatibilidade do produto ou serviço com determinadas normas e especificações técnicas. O que é marca de certificação, gente? É aquele negócio ISO 2001, ISO 9000, essa marca de certificação. Selo ABIC de café, né? E essa regra está exatamente no artigo 123, que separa quais são as espécies de marca. O 123 fala, inciso primeiro, marca de produto ou serviço, aquela usada para distinguir produto ou serviço. Marca de certificação, aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas. Então é isso. Certinho. Marca de certificação é para testar a conformidade com as normas técnicas. Marca de produto ou serviço é apenas para distinguir um produto ou serviço do outro, certo? Vamos ver por que as outras estão erradas. Letra C. A proteção de uma marca não está condicionada a prévio registro, ainda que não seja notoriamente conhecida em seu ramo de atividade. Gente, só a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade é que não precisa estar registrada para poder ser protegida. O resto tem. O 126 fala, a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do artigo 6º da Convenção da União de Paris, goza de proteção especial, independente de estar previamente depositada no Brasil. As marcas notórias são as marcas que são conhecidas em outros países,
signatários da Convenção de Paris e que vão ter proteção no Brasil mesmo sem estar aqui registrado. Agora, o resto segue o 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido. Então, na verdade, aqui, só a marca notória é que não precisa de registro. Todas as outras precisam. Letra D. Para que tenha validade, a prorrogação do registro de marca deve ser formalizada até o termo final da vigência do registro. A marca, gente, ela é o único dos bens da propriedade industrial, né, dentre os 4, que cabe infinitas renovações. Você pode renovar quantas vezes você quiser. Mas se você perder o prazo para renovar, o parágrafo 2º do artigo 133 fala assim: se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 meses subsequentes, mediante pagamento de retribuição adicional. Então, é o legislador dizendo aqui: se você perder o prazo para renovar, você paga uma multinha que você vai conseguir ainda ter direito a essa renovação, certo? Por fim, letra E. A declaração de nulidade do registro de marca pode ser total ou parcial, gerando efeitos desde a data de deferimento do pedido de registro. Questão de anulação de registro de marca, a gente vai encontrar ali no 165, 166, 167. O parágrafo único do 165 vai dizer: a nulidade do registro poderá ser total ou parcial, tendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável. 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido e não do deferimento. Então, é da data do depósito do pedido e não do deferimento do registro. Certo? Então, pessoal, estamos aqui com uma questão que eu fiz questão de trazer para vocês, que é de propriedade industrial, para vocês verem como que a VUNESP gosta aí de assuntos diferentes. Bom, um assunto que às vezes a gente não vê muito no empresarial, não tem visto com muita frequência, mas a VUNESP gosta, são os contratos empresariais. Há quem diga que essa história de você trabalhar de forma separada, contrato empresarial, não faz mais muito sentido depois do Código Civil de 2002, que contrato teria que ser matéria do direito civil e que não faz não tem muita lógica essa separação de contratos empresariais. Mas tem muita banca que ainda faz, E aí os principais contratos dentro do direito empresarial são esses que estão aqui dessa questão. Corretagem, agência, arrendamento mercantil, distribuição, comissão, alienação fiduciária, franquia, contratos bancários, locação comercial, que eu já falei sobre ele aqui hoje. São os contratos que a gente mais vê na prova de empresarial. A minha boa notícia: normalmente as questões são simples, como essa que está aqui, e muito focada no conceito que às vezes está dentro do texto. Esses contratos empresariais, o conceito dele muitas vezes está dentro do texto de lei. Olha só. A empresa de Tício foi contratada pela empresa de Caio, uma pessoa não ligada a ele em virtude de mandato, de prestação de serviço ou por qualquer relação de dependência, obrigando-se a obter para a empresa de Caio um ou mais negócios conforme as instruções recebidas. De acordo com os elementos trazidos pelo enunciado, a conceituação do Código Civil Brasileiro, o contrato celebrado entre as empresas é um contrato de... Aqui, se você for pela sua expertise, você já tira fora arrendamento mercantil, gente. Porque arrendamento mercantil não está previsto no Código Civil. Se ele colocasse, pedindo, conforme o Código Civil, colocar arrendamento mercantil, que é lei especial, você já iria pedir anulação dessa questão. Está pedindo que é pelo Código Civil, então você já tiraria a letra C, tá? Então, vamos lá. A empresa do Tício foi contratada pela do Caio e ele vai dar uma procuração para o Tício para exercer a atividade e receber um percentual sobre aquela atividade. Então, gente, isso aqui é o que está no artigo 722 do Código Civil, é o contrato de corretagem. 722 do Código Civil, pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviço ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter vantagem para a segunda, um ou mais negócio, conforme as instruções recebidas. Então, uma corretagem, por exemplo, um corretor de seguros, uma corretagem que eu vou obter para você uma vantagem econômica e vou receber em percentual disso. Uma corretagem. Corretor de seguro, corretor de ações,
de sociedades anônimas. Então, o único que se enquadra aqui é o corretagem. Agência e distribuição. É um contrato que está previsto no 710 do Código Civil. Pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem vínculo de dependência, obrigação de promover a conta da outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios em zona determinada, caracterizando a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada. Agência e distribuição, distribuidora de bebidas, você já tem o produto lá dentro e você entrega quando a pessoa te pede. Agência de automóveis, né? De revendedora de automóveis. Você não tem o carro lá dentro, você não fica com ele lá dentro. Quando a pessoa comprar, você vai fazer o contrato e fazer a encomenda. Então, a agência e a distribuição, elas se diferenciam por esses aspectos. Eu estou vendendo uma coisa que não é minha, que não fui eu que produzi. Na agência, eu vou vender e vou encomendar, não necessariamente aquele produto já está no local comigo. Na distribuição, o produto já está comigo, eu peço ele antes para depois revender, tá? Arrendamento mercantil, como eu disse para vocês, é lei 6.099 de 74, né? O parágrafo único do artigo 1º fala que considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos dessa lei, o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica na qualidade de arrendadora e a pessoa física ou jurídica na qualidade de arrendatária. Arrendamento mercantil, você aluga, né? Você paga um aluguel, né, daquele bem com a opção de compra ao final, pagando o valor residual garantido. Arrendamento mercantil, também conhecido por leasing. E o contrato de comissão está no 693 do Código Civil, que fala que o contrato de comissão tem por objeto a compra e venda de bens ou a realização de mútuo ou outro negócio jurídico pelo comissionário em seu nome próprio, à conta do comitente. Então, o único que cabia aqui, contrato de corretagem, né? Gente, eu recomendo fazer a leitura dos conceitos desses contratos empresariais, principalmente do Código Civil, e é de bom tamanho aqui para as provas da VUNESP, certo? Pessoal, e aí a gente chega agora no último assunto, né, que eu quero tratar com vocês dentro do direito empresarial, que é a crise econômico-financeira de uma atividade empresária. A gente, no exercício de uma atividade empresária, no exercício de uma empresa, você pode ter momentos em que você não está conseguindo atingir o seu objetivo principal, que é qual? Lucro. A atividade empresária é criada para dar lucro. A finalidade, o objetivo de uma atividade empresária é lucrar. E aí, se você não está conseguindo atingir a sua lucratividade, você entra em crise econômico-financeira. E aí, a gente tem a Lei 11.101 de 2005, que é quem vai tratar dessa crise. E ela vai separar a crise econômica financeira de uma atividade empresária em duas espécies de crise. A crise sanável, e aí eu vou para o caminho da recuperação da empresa, tentar fazer com que ela saia da crise, busque caminhos de negociar suas dívidas para poder sair da crise, ou para a falência, quando a crise é insanável, a crise é irrecuperável, e aí o que me resta é fazer um concurso de credores, juntar todo o patrimônio para fazer um pagamento seguindo uma ordem de preferência. E se você tiver uma situação de insolvência, o que é muito comum, quem ficar sem receber sejam credores cuja natureza do crédito não seja tão ruim, né? Não dê tanto impacto negativo ao não recebimento. Bom, a Lei 11.101 de 2005, gente, ela sofreu uma mini reforma no finalzinho de 2020, que entrou em vigor em 2021, pela 14.112. Então, a Lei 14.112 de 2020, ela promoveu uma mini reforma, bastante alteração na 11.101, e tem caído muito. Inclusive, essa questão que está na tela para vocês aí, ela se refere exatamente a um dos pontos da reforma. Porque a 14.112, ela criou uma seção 2A, aqui na Lei 11.101 de 2005, acrescentando aqui os artigos 20A, 20B, 20C e 20D, que vai tratar das conciliações e das mediações antecedentes ou incidentes ao processo de recuperação judicial. Então, claro que não era completamente vedado na lei, você tinha discussões sobre poder utilizar ou não poder utilizar a conciliação, mediação e etc., mas agora você tem a regra. Então, você tem, por exemplo, o artigo 20B,
que vai falar: são admitidas conciliações e mediações antecedentes ou incidentais ao processo de recuperação, notadamente nas fases pré-processual e processual de disputas entre sócios e acionistas de sociedade em dificuldade ou em recuperação judicial, bem como nos litígios que envolvem credores não sujeitos à recuperação, nos termos do parágrafo 3º e 4º do 49, que são os créditos extraconcursais, não participam da recuperação. Em conflitos que envolverem concessionárias ou permissionárias de serviço público em recuperação judicial e órgãos reguladores ou entes públicos municipais, distritais, estaduais ou federais. Nas hipóteses de haver créditos extraconcursais contra empresas em recuperação durante período de vigência de estado de calamidade pública. Nas hipóteses de negociação de dívidas e respectivas formas de pagamento entre empresa em dificuldade e seus credores em caráter antecedente ao ajuizamento do pedido de recuperação. E aí a gente tem o parágrafo 2º desse artigo 20b, que vai dizer assim, são vedadas a conciliação e a mediação sobre natureza jurídica e classificação dos créditos, bem como sobre critérios de votação em Assembleia Geral de Credores. Então, se você está discutindo natureza do crédito, classificação do crédito ou a votação em assembleia, não cabe conciliação ou mediação. Aí quem decide é o juiz. E ponto final, tá? Então, não cabe a utilização dos procedimentos de conciliação e mediação. E é exatamente isso que ele quer da gente nesse artigo. De acordo com a Lei 11.101, são vedadas a conciliação e a mediação. Lá na letra E, né? Sobre a natureza jurídica e a classificação de créditos, bem como sobre créditos de votação em Assembleia Geral de Credores. Então, a letra E traz exatamente o texto do parágrafo 2º do artigo 20b, portanto, a alternativa a ser marcada. As demais reproduzem os incisos do 20b, então não é vedado, né? Ele está querendo que você aponte qual a hipótese em que é vedada a utilização da conciliação e mediação. Nesses casos, somente mesmo por decisão judicial. E aí, pessoal, coloquei aqui para vocês uma questão de recuperação judicial e uma questão de falência, para a gente poder trabalhar aqui um pouquinho de cada um desses dois assuntos. E aí vocês vão observar que, mais uma vez, a gente tem assuntos referentes à reforma de 2020, a 14.112. Se você já está ali sem tempo para poder, quer pegar alguma coisa de falência e recuperação, vai nessa, gente. Vai nas modificações da 14.112, porque sua chance vai estar grande de encontrar alguma resposta. Vamos lá. Na recuperação judicial, é correto afirmar, letra A, deferida a recuperação judicial ao emitente de uma nota promissória, suspende-se a execução antes ajuizada em face do seu avalista. Isso aqui gerou uma controvérsia na época que a lei foi aprovada em 2005, mas a gente já tem súmula do STJ. Porque o artigo 6º da Lei 11.101 de 2005, ele fala sobre a suspensão de execuções, prescrição e constrição patrimonial. E aí, quando ele fala de execução, ele fala aqui, a decretação da falência ou deferimento da recuperação implica a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares de sócio solidário. E aí, muitas vezes, mas então se esse sócio for um avalista, um fiador, eu também vou suspender? Nananina, não. Aqui ele está se referindo à pessoa que está sendo, que é sócia da sociedade, que tem responsabilidade solidária pelas obrigações da sociedade. Mas ele não está falando dos garantidores da obrigação. E aí a súmula 581, ela fala que a recuperação judicial de um devedor principal não impede a continuidade de ações e execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, como fiadores e avalistas, por garantias cambiais, reais ou fidejussórias. Então, não suspende a execução contra esse avalista da nota promissória. Letra B. O prazo de suspensão das execuções, stay period, deve ser contado em dias úteis a partir da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015. De jeito nenhum. A contagem do prazo, ela é uma contagem feita em dias corridos, né? O parágrafo 4º do artigo 6º, ele vai dizer, na recuperação judicial, as suspensões que tratam dos incisos 1 e 2, 3
perdurarão pelo prazo de 180 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido para a suspensão do lapso temporal. Então, não existe aqui, não é uma contagem de prazo processual em que você vai contar em dias úteis, tá? É um direito material, não é um direito processual. Então, você vai contar em dias corridos e não em dias úteis. Não existe essa contagem aqui em dias corridos, ok? Letra C. Rejeitado pelos credores em Assembleia Geral o plano de recuperação, estes poderão apresentar plano alternativo, respeitando-se assim o princípio da conservação da empresa. Certinho. Novidade da reforma. Artigo 4º, o parágrafo 4º-A, no artigo 6º. Então, aqui o parágrafo 4º-A vai dizer: o decurso de prazo previsto no parágrafo 4º desse artigo, sem deliberação a respeito do plano proposto pelo devedor, faculta aos credores a propositura de plano alternativo, na forma dos parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 56, observado o seguinte, aí tem a questão do prazo, e lá no artigo 56, parágrafo 4º, ele vai dizer: rejeitado o plano de recuperação judicial, o administrador judicial submeterá no ato à votação da Assembleia Geral de Credores a concessão de prazo de 30 dias para que seja apresentado o plano de recuperação judicial pelos credores. Isso não existia antes da reforma de 2014. Isso foi acrescentado com a reforma de 2020, da 14.112 de 2020. Portanto, aqui a letra D é a alternativa a ser marcada. A letra C. Letra D. Crédito trabalhista referente a trabalho prestado antes do pedido de recuperação judicial, mas cuja sentença condenatória tenha sido proferida após, não se sujeita à recuperação judicial por falta de liquidez. Aqui eu tenho também entendimento jurisprudencial, é o tema 1051 do STJ, e que ele fala: para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Então, esse crédito trabalhista de serviço prestado antes da recuperação, ele entra sim na recuperação, mesmo ele não estando liquidado. Depois que ele estiver liquidado, você vai fazer parte do quadro geral de credores de forma definitiva. Antes, ele vai constar no quadro geral de credores como sendo um crédito em liquidação, certo? E aí, pessoal, para a gente poder terminar, uma questão de falência. Na falência, o juiz vai decretar a falência do devedor, encerra-se as atividades, e aí o artigo 102 vai dizer que o devedor ele perde a disponibilidade sobre seus bens, sobre o seu patrimônio. E aí do artigo 108 até ali mais ou menos o 112, ele vai falar sobre a questão da arrecadação do patrimônio que é feito pelo administrador judicial. O administrador judicial vai chegar lá e vai arrecadar tudo que ele encontrar, tudo que tiver na posse do devedor. Só que muitas vezes ele encontra ali bens que ele arrecada, porque estava na posse do devedor, mas não eram de propriedade do falido, do devedor, eram de terceiros. E aí surgiu os pedidos de restituição. As regras do pedido de restituição estão presentes do artigo 85 até o artigo 93 da 11.101 de 2005. Então, o terceiro vai virar, por exemplo, ele era proprietário de um freezer que faliu um restaurante. O terceiro, ele era proprietário de um freezer que estava incomodado para esse restaurante. Comodato, o freezer é meu, eu só emprestei para o restaurante. O terceiro vai, apresenta em juízo o contrato de comodato e fala: eu quero meu bem aqui de volta, juiz, por favor, esse bem é meu. Se de fato o juiz reconhecer que esse bem era do terceiro, ele vai mandar entregar em 48 horas. Essa é a regra do direito do pedido de restituição. Só que o artigo 86 traz algumas situações de restituição em dinheiro. Quando a coisa for perdida, quando de coisas vendidas a créditos entregues ao devedor 15 dias antes apenas, nem até 15 dias antes da decretação da falência, e se ainda não foi alienada. Importância entregue ao devedor em contrato de adiantamento de câmbio, artigo 86. Valores entregues de boa-fé no caso de você ter ineficácia e revogação, valores que são devidos à fazenda pública relativo a tributos retidos na fonte e que não foram repassados, né? E que, portanto, na decretação da falência ainda estavam na posse do devedor e foram arrecadados.
E aí é sobre essas regras aqui, do artigo 85 até o artigo 93, que a questão vai tratar, que essa 10ª questão que eu trouxe aqui para vocês vai tratar. Quanto aos pedidos de restituição no processo falimentar, assinale a alternativa correta. Letra A. Nos casos em que não couber pedido de restituição, fica resguardado o direito dos credores de propor ação de reintegração de posse, observada a legislação processual. Não. O artigo 93 fala assim: nos casos em que não couber pedido de restituição, fica resguardado o direito dos credores de propor embargo de terceiro, observada a legislação processual. Então, não é propor reintegração de posse, é propor embargo de terceiro quando não couber um pedido de restituição, por exemplo, se for um bem imóvel, certo? Letra B. Por ser pedida a restituição de coisa vendida a crédito e entregue ao devedor nos 30 dias anteriores ao requerimento da falência, se ainda não alienada. Não é 30 dias, parágrafo único do artigo 95, 15 dias. Letra C. A sentença que reconhecer o direito do requerente determinará a entrega da coisa no prazo de 24 horas e o pagamento de honorários advocatícios pela massa. Não é prazo de 24 horas, é prazo de 48 horas. E o parágrafo único vai dizer assim, caso não haja contestação, a massa não será condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Então, ainda teria essa situação aqui em que a alternativa está incompleta, né? Haverá pagamento de honorários se tiver ocorrido contestação. Em não havendo contestação, não tem pagamento de honorários. Na sentença que julgar o pedido de restituição, caberá apelação com efeito suspensivo. Artigo 90. Da sentença que julgar o pedido de restituição, caberá apelação sem efeito suspensivo. Eu falei que hoje que a VUNESP não gosta de pegadinha, mas essa foi bem pegadinha, né, gente? De vez em quando aparece umas coisas assim. Porque a apelação, de forma geral, ela tem efeito suspensivo. Mas se tem alguma previsão falando do efeito, seria para retirar o efeito suspensivo, né? Se a gente tentar fazer um raciocínio lógico aqui, a gente responderia. Sobrou, então, a letra E, né? O autor do pedido de restituição que pretende receber o bem ou a quantia reclamada antes do trânsito em julgado da sentença prestará caução. Correto, né? Se você vai pedir restituição e quer já, né, receber antecipadamente, né, antes da sentença, você tem que garantir o juízo. E a gente vai encontrar essa regra no parágrafo único do artigo 90, porque não tem efeito suspensivo, né? A apelação vai ser sem efeito suspensivo. Mas vem o parágrafo único do artigo 90 e vai dizer: o autor do pedido de restituição que pretender receber o bem e a quantia reclamada antes do trânsito em julgado prestará caução. Isso é normal para quando você está fazendo ali algo que é provisório, né? Quando você está buscando o seu crédito de uma forma provisória, você tem que prestar caução. Portanto, aqui a letra E é a alternativa a ser marcada. Pessoal, um grande prazer estar aqui com vocês. Fizemos um apanhado geral dessas últimas questões, da forma de cobrança da FGV. Eu espero que vocês se deem muito bem nessa prova de empresarial. Estou aqui à disposição e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.